Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Filósofos no Exílio, publicado no Diário do Comércio em 5 de setembro de 2011. O exílio voluntário ou forçado, mais frequentemente voluntário, parece ser um destino mais comum entre os filósofos do que entre qualquer outro grupo de intelectuais criadores. Sócrates só não foi embora de Atenas, porque achou que estava velho demais para aceitar essa oferta do tribunal que o condenou. Preferiu a morte. Platão retirou-se para uma cidade vizinha, na esperança de que suas ideias pudessem inspirar o governo local, e só voltou para Atenas porque o plano fracassou. Aristóteles passou praticamente toda a sua vida ativa longe da terra natal. Descartes não escreveu um único livro na França, tudo na Holanda, onde morou por 20 anos. Spinoza não saiu do país, mas correu para longe de Amsterdã, onde os rabinos o haviam condenado por heresia. John Locke escreveu sua obra principal em Paris, e David Hume foi redigir seu tratado nas vizinhanças do colégio de La Flèche, o mesmo do qual Descartes procurara guardar distância. Émile Cioran, espremido numa mansarda em Paris, implorava aos visitantes que não falassem romeno com ele, pois isso atrapalhava o esforço insano que ele desenvolvia para se tornar o maior prosador francês do século. Conseguiu. E nem menciono a infinidade de filósofos que fugiram da perseguição comunista e nazista, indo se instalar em Paris, em Londres, na Flórida ou na Califórnia. A lista ultrapassaria de muito as dimensões deste artigo. Muitos deles, passado o perigo, não conseguiram se adaptar de novo no país de origem, preferindo permanecer para sempre na pátria adotiva. Em comparação, pintores, músicos e romancistas parecem necessitar da atmosfera nativa, longe da qual sentem definhar sua inspiração. Quem pode imaginar Dostoiévski ou Tolstói afastados para sempre da Rússia, Dickens morando em Miami, Giovanni Vergas em a Sicília, ou William Faulkner, longe do seu querido e abominado Deep South? Talvez o símbolo mais característico da ligação do escritor com sua terra natal tenha sido George Webber, o herói de You Can't Go Home Again, de Thomas Wolfe, que saiu buscando sua alma no vasto mundo e só a encontrou ao voltar para casa. Solzhenitsyn, liberto da opressão comunista depois de décadas de sofrimento, premiado e instalado num hotel suíço de 5 estrelas, queixava-se de que ali não podia escrever porque não ouvia ninguém em volta falando russo. Toda regra, é claro, tem exceção. Kant jamais ultrapassou as fronteiras da sua pequena Königsberg, mas não sei se o faria caso tivesse saúde para isso. Benedetto Croce era tão apegado à sua Nápoles que, comentavam os amigos, conhecia cada pedra das ruas da cidade. Os dois maiores filósofos romenos, Petri Tsutsya e Constantin Noica, não saíram do país. O primeiro ficou na cadeia, o segundo em prisão domiciliar. Não sei aonde teriam ido parar se a polícia relaxasse a vigilância. No mais, o exílio dos filósofos tem mesmo todo o jeito de ser uma constante, ou quase. Um motivo óbvio para isso é o impulso de manter distância da cultura natal para descontaminar-se dela por dentro e olhá-la com independência, distância externa e interna. Portanto, toda filosofia tem pretensões de validade universal e, se alguma inspiração obtém do meio originário, logo busca se desvencilhar dele para entrar num diálogo com homens de todos os lugares e de todas as épocas. O exílio filosófico também não, e só espacial, mas temporal. O filósofo não pode ser um mero homem do seu tempo. Tem de abrir-se a influências vindas de séculos remotos que o libertarão da prisão mental da sua época e, através dele, lançarão as sementes de um futuro, às vezes, bem longínquo. Stu Thomas adquiriu sua formação mais de Aristóteles que de qualquer dos seus contemporâneos. Só veio a receber a atenção universal que merecia depois da encíclica Aeterni Patris, de Leão XIII, 1879. Leibniz
deixou-se impregnar profundamente de uma filosofia escolástica que os homens do seu século desprezavam e julgavam extinta para sempre. Graças a isso, teve intuições cujo acerto magistral só a ciência do século XX viria confirmar. Martin Heidegger foi mais influenciado pelos pré-socráticos do que mesmo por seu mestre imediato, Edmund Husserl, ele próprio um exilado voluntário, e René Descartes, malgrado seus ocasionais arroubos de ineditismo, acabou mostrando um agudo senso da supratemporalidade ao confessar: os antigos peripatéticos não disseram uma palavra que não fosse nova, nem eu alguma que não fosse velha.